Olá pessoal, é Rogério, aqui estamos com o vídeo do mês de outubro, né? E esse vídeo, né, como sempre, nós vamos passar por alguns tópicos principais. Vamos começar com geopolítica, tão importante para a gente poder fazer uma leitura do cenário mundial, dos riscos, oportunidades para poder nos posicionar de forma adequada. Depois vamos falar um pouco sobre aspectos econômicos, tá? E depois vamos detalhar um pouco como andaram alguns indicadores principais da economia, né, no mês de setembro. Por fim, nós vamos nos posicionar com base em tudo isso. Qual seria a melhor maneira de investir o nosso dinheiro? Onde colocar o nosso dinheiro, né? Todas as classes de ativos e tudo mais. E, né, desta vez aqui, pela primeira vez, eu fiz uma introdução, né, colocando algumas coisas aqui bem interessantes. Eu explorei um pouco fatos históricos relevantes, referentes ao dia 1º de outubro, através do último século, do século XX, tá? Acho que ficou bem interessante, tá? Depois vocês me dão um retorno aí se vocês gostaram ou não. Vamos para o nosso vídeo, então. Pois bem, setembro passou num piscar de olhos e aqui estamos nós em outubro, pessoal. O primeiro dia do último trimestre de 2024, às vésperas das eleições aqui no Brasil no próximo dia 6, né? E há pouco mais de um mês das eleições presidenciais americanas em 5 de novembro. Esse talvez seja o evento político mais importante, não do ano, talvez da década, quando alinhado a cada vez mais delicada situação geopolítica global que nós vivemos. O caminho que o mundo vai trilhar, queiram vocês ou não, depende e muito do resultado desta eleição americana. Mas eu quero começar o mês mais leve. Pesquisando, eu encontrei alguns eventos históricos interessantes que ocorreram durante o século XX, sempre na data de 1º de outubro, e decidi compartilhar 4 deles com vocês. São eventos que, de uma forma ou de outra, influenciaram o mundo como conhecemos hoje, seja no campo político, cultural ou tecnológico. Então vamos lá? Primeiro, no início do século XX, em 1º de outubro de 1908, Henry Ford lança o modelo T, né, que seria o primeiro carro popular da história. Custando $850, ele era uma pechincha naquela época, muito embora até o para-brisa fosse opcional. Mas foi em 1913 que Henry Ford realmente revolucionou, inaugurando uma linha de montagem para produzir seu modelo T em massa, tornando o automóvel pela primeira vez um sonho possível para um enorme mercado consumidor. No mesmo ano, foi lançada inclusive uma versão modelo T caminhão, que obteve também bastante sucesso. Para termos uma ideia de quão revolucionário Henry Ford foi, em 1914, os 13 mil empregados da Ford montaram 300 mil exemplares do modelo T, enquanto outros 299 fabricantes americanos, vejam só, com mais de 66 mil operários, entregaram menos de 280 mil automóveis. Em 1999, já no final do século XX, jornalistas internacionais especializados se reuniram para escolher o carro do século. E adivinhem quem ficou com o título? O Ford modelo T. Vamos agora para o segundo evento interessante, de 1º de outubro de 1949, há exatos 75 anos atrás. Foi naquela data que foi fundada pelo líder revolucionário Mao Tse-tung a República Popular da China. Os primeiros anos do novo regime comunista, que substituiu o imperialismo milenar, foram voltados para a reconstrução do país. Em 1950, Mao se aliou à União Soviética, integrando-se à Guerra Fria, tendo inclusive participado da Guerra da Coreia ao lado da Coreia do Norte e, lógico, contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul. No mesmo ano, a China ocupou e anexou o Tibete. Em 1958, Mao Tse-tung lançou a política do Grande Salto Adiante, com o slogan 3 anos de esforços e privações, 1000 anos de felicidade. O grande salto à frente resultou numa fome avassaladora que no espaço de um ano matou cerca de 15 milhões de chineses. Um ano depois, em 1959, Mao, eu quero dizer aqui o Mao em pessoa mesmo, né? Mao foi afastado do poder pelo PCC, porém continuou tomando decisões em relação à política externa do país, intensificando críticas à União Soviética, o que acabou gerando violentos incidentes militares na fronteira entre os dois países. Tentando consolidar sua influência no governo, Mao Tse-tung lançou então a grande revolução cultural proletária, com o apoio do exército e da juventude urbana, que mais tarde seria conhecida como Guarda Vermelha. A grande revolução cultural teve forte repercussão na vida chinesa e causou caos e desordem no país por um bom tempo. Em 1976, com a morte de Mao, houve uma campanha nacional contra os radicais que foram presos e condenados à morte, porém, a pena capital foi comutada para a prisão perpétua. Em 1984, Deng Xiaoping propôs aplicar o princípio de 2 sistemas econômicos paralelos: o sistema centralizado e comunista
e o sistema de mercado livre de capitais, claro, sujeito ao controle de autoridades governamentais. Desse ponto em diante, nós já conhecemos a história. A China hoje centraliza grande parte da produção mundial, o que a confere uma vantagem estratégica enorme. Uma realidade que não pode ser alterada facilmente, pelo menos a curto prazo. Terceiro evento, de 1º de outubro de 1958. Foi quando a Agência Espacial Americana, a NASA, iniciou oficialmente as suas atividades, depois de ter a sua criação aprovada pelo Senado americano em julho do mesmo ano, durante a Guerra Fria e no contexto da corrida espacial travada entre norte-americanos e soviéticos para dominar o espaço. A NASA foi responsável pelo envio do homem à Lua, através do projeto Apollo, e por diversos outros programas de pesquisa no espaço, trabalhando também em conjunto com agências espaciais de outros países para a criação da Estação Espacial Internacional. A NASA também tem desenvolvido vários programas com satélites e sondas de pesquisa espacial, focada numa melhor compreensão da Terra, na exploração do nosso sistema solar e na promoção da heliofísica. E em relação às pesquisas avançadas relativas às atividades solares e sua influência e impacto na atmosfera e clima terrestre, uma parceria foi firmada entre a NASA e a NOAA, a Administração Oceânica e Atmosfera Nacional. Essa, NOAA, fundada em 3 de outubro de 1970, quase 1º de outubro de novo aqui, pessoal? Nessa cooperação, a NASA é responsável pelo desenvolvimento e lançamento dos satélites operados pela NOAA, que por sua vez é quem financia os projetos, define especificações técnicas e coordena os estudos científicos. Para quem tiver interesse, em www.noaa.gov, você pode acompanhar diversos estudos em real time, inclusive acompanhar o ciclo solar através da opção Solar Cycle Progression. E por último, o último evento que eu vou comentar aqui, ocorrido no dia 1º de outubro de 1971, foi a inauguração do Walt Disney World em Orlando, na Flórida. Conhecido como Disney World, o empreendimento ocupa aproximadamente 25 mil acres, cerca de 101 km². Inicialmente, o Walt Disney desejava mostrar algo diferente da sua primeira criação, a Disneyland, inaugurada na Califórnia em 1955. No Walt Disney World, sua intenção era construir um Epcot, que significa Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou, em uma tradução livre aqui, um protótipo experimental para as comunidades do amanhã, que serviria como um campo de teste para uma nova cidade com diversas inovações que pudessem tornar a vida das pessoas melhor. Mas com sua morte em 1966, ainda durante a fase inicial do projeto, seu irmão mais velho, Roy Disney, assumiu o projeto, que porém foi finalizado como um parque temático similar ao primeiro, mas nem por isso menos importante. Em 2018, o Walt Disney World em Orlando foi o parque mais visitado do mundo e vem mantendo um público médico anual de 58 milhões de visitantes. Para termos uma ideia, esse resort é o maior single site employer dos Estados Unidos, ou o maior empregador, se considerado como uma fábrica ou uma localidade única, E se tornou, há muito tempo, um ícone da cultura americana. Então, pessoal, vocês gostaram? Espero que sim, Eu nunca tinha feito esse apanhado aí de eventos interessantes, no primeiro dia do mês. E assim eu fiz. Vocês me dão um feedback aí se ficou legal. Agora, nós vamos para a parte geopolítica, que eu sempre achei uma das mais importantes, para que a gente possa avaliar investimentos. Vamos começar então? Vamos lá. Pois bem, vamos lá. Os conflitos têm escalado tanto no Oriente Médio como na disputa por domínio territorial entre Rússia e Ucrânia. No Oriente Médio, ainda em setembro, Israel eliminou um líder do Hamas em território iraniano, na capital Teherã. Depois vieram as explosões de pagers e walkie-talkies no Líbano, onde mais de 2.000 pessoas foram atingidas. Em seguida, ataques aéreos de grandes proporções foram feitos por Israel em Beirute, no Líbano, que causaram não só a morte de Nasrallah, o líder do Hezbollah, mas também de vários outros membros da organização e também oficiais militares iranianos que estavam reunidos para avaliar a situação do embate com Israel naquele momento. Se tudo isso não bastasse, Israel atacou fortemente nos últimos 2 dias o porto de Hodeida, no Iêmen, usando porto esse usado para a transferência de armas iranianas para a região onde constantemente os Houthis têm atacado navios de carga no canal de Suez. Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, teria dito que Israel não comunicou antecipadamente a intenção de executar essas operações, como havia sido combinado, o que coloca os americanos numa situação delicada, uma vez que os Estados Unidos vêm alertando o Irã para que não efetue
nenhum ataque a Israel. Ao que parece, Netanyahu está aproveitando esse fato para tomar iniciativas para enfraquecer todas as organizações proxy do Irã que têm agido contra Israel. Hoje, 1º de outubro, enquanto gravo esse vídeo, pessoal, o Irã lançou 200 mísseis contra Israel, mas aparentemente sem nenhum dano significativo. Quase todos foram interceptados pelas forças de Israel e também pela Marinha Americana, que está estacionada na região. O ponto agora é: Israel vai reagir contra o Irã? É provável que sim. E se isso ocorrer, o Irã já teria finalizado o desenvolvimento de algum artefato nuclear? Além disso, sendo a Rússia parceira do Irã e tendo se posicionado contra os ataques recentes de Israel contra o Hezbollah, poderia ela, a Rússia, se envolver de forma mais significativa nesse confronto? Não há resposta para essas perguntas, mas a situação continua piorando na região. Aliás, tudo indica que tanto nas questões do Oriente Médio como na disputa com a Ucrânia, a Rússia parece aguardar o resultado das eleições americanas antes de dar o próximo passo. Aqui temos alguns pontos importantes que devem ser considerados. Até poucas semanas atrás, não só Macron e o novo primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, mas também a OTAN, têm feito muito barulho e pressionado os Estados Unidos para permitir que a Ucrânia possa utilizar de armas de longo alcance para atacar alvos em Moscou. Porém, por algum motivo, houve uma mudança radical no posicionamento dos Estados Unidos nesse sentido. Há cerca de 10 dias, o Pentágono assumiu protagonismo para decisões sobre as operações militares nos dois principais palcos, Oriente Médio e Ucrânia, inclusive reforçando que ele, Pentágono, passa a coordenar também as funções diplomáticas nesses dois conflitos, passando por cima e esvaziando poderes do gabinete de Joe Biden. Foi só por isso que Keir Starmer voltou de mãos vazias da sua visita aos Estados Unidos para a Inglaterra, sem ter conseguido convencer os americanos a dar mais poderes à Ucrânia. A Alemanha também recuou e já fala que deve haver uma alternativa negociada para pôr fim a esse conflito. O que parece é que o Pentágono identificou sinais de que um conflito nuclear estava muito perto de ser deflagrado e resolveu intervir. Some-se a isso uma possível vitória de Trump nas eleições, que claramente se opõe tanto ao envolvimento dos Estados Unidos nesse conflito de forma direta, como também do posicionamento de vários países membros da OTAN, e talvez isso tudo tenha dado respaldo ao Pentágono para assumir o controle. A grande questão é como fica essa situação caso os democratas vençam as eleições de novembro. Vamos ver, né? O fato é que essas questões são complexas e sejam quais forem os desfechos, terão alto impacto global, tanto em questões políticas como econômicas, seja para o Oriente Médio, para a Europa, a Rússia, a China e para os Estados Unidos. OTAN e ONU também não saíram ilesas, escancarando sua inadequação e ineficácia. A Agenda 2030 da ONU enfrenta muita resistência em vários campos. Atingir um mundo melhor para todos os povos e nações é e sempre será um objetivo louvável e difícil de contrariar. Quem não quer isso, Mas o que vemos é uma entidade centralizadora, ditando regras do que deve ser feito e como deve ser feito, ao invés de apoiar para que cada nação membro encontre as melhores soluções para atingir o bem comum. Por isso mesmo, grande parte dos objetivos não são possíveis de serem atingidos. E eles sabem isso, a ONU sabe isso. Vão acabar ficando para a chamada agora Agenda 2045. Nesse meio tempo, perpetua-se o poder burocrático, os altos salários e mordomias dos membros da ONU. Vamos falar agora um pouco sobre o campo econômico. Nesse campo, no campo econômico, fatores comuns presentes em todo o mundo são o alto nível de endividamento das nações, inflação em patamares persistentemente superiores ao período pré-pandemia, e estados atuando em demasia como agentes indutores da economia. Tomando os Estados Unidos como exemplo, o seu déficit fiscal deve aumentar 27% somente nesse ano de 2024, atingindo 2 trilhões de reais. E nesse ritmo, significa que o déficit vai dobrar em menos de 3 anos. A maior economia do mundo pode até conviver com essa situação por mais algum tempo, seja por 1, 5, 10 anos ou mais. Mas o fato é que em algum momento algo deverá ser feito. A situação fiscal no Brasil não é muito melhor, pessoal. Estamos consistentemente gastando muito mais do que arrecadamos e temos um governo que vê como solução para isso aumentar a arrecadação. Vimos em setembro nosso Congresso aprovar recolhimento
vamos chamar assim, recolhimento pelo governo federal de dinheiro esquecido em contas bancárias e depósitos judiciais. Isso não é confisco, tá? Isso é diferente. Isso é roubo. Mas vai ajudar, né, a fechar as contas de 2024 aí com adicionais cerca de 8 bilhões e meio de reais provenientes desse confisco, né? Aliás, setembro nos trouxe também outras surpresas, tá? Como a queda do sigilo bancário e telefônico. O que virá depois, eu não sei. Acho que ninguém sabe, né? Bom, vamos lá. No Brasil, nós temos uma expectativa de crescimento do PIB para este ano de 3%, tá? Gastos do Estado, mais funcionários públicos com salários mais altos, programas de auxílio e também recursos provenientes do pagamento de precatórios são os recursos, a grande parte, a maior parte dos recursos que garantem uma demanda mais forte. Mas e a oferta? Voracidade fiscal, burocracia, riscos jurídicos e etc. não parecem favorecer, né, apetite para investimentos por parte dos empreendedores, né? Na verdade, são grandes obstáculos e incertezas que inibem, né, o investimento de empreendedores. A inflação deverá permanecer acima da meta em 2024 e provavelmente também acima da meta em 2025. Resultado, pessoal, Selic vai aumentar. Banco Central aumenta os juros em setembro e sinaliza 2 novos aumentos nas próximas reuniões de novembro e dezembro. A previsão agora é que a Selic fique acima de 12% ainda durante o primeiro trimestre de 2025. Sim, é verdade que o Brasil saiu na frente do mundo no início dos cortes de juros há algum tempo atrás, tá? E nós contávamos com uma Selic terminal para esse ano de um dígito abaixo de 10%, o que não veio e não virá tão fácil, nem tão cedo. A não ser que um banco central sob nova direção atue de forma menos independente. Porém, isso é um risco e nós não podemos descartar que ele venha a ocorrer. Recentemente, o nosso ministro da Fazenda também comunicou que nós podemos recuperar em breve o grau de investimento nos ratings das agências de risco. Olhando para o cenário atual, pode até haver uma melhora da nota, mas atingir o grau de risco que nós perdemos em 2015, isso não será tão fácil e não será tão rápido. Para o câmbio, o último boletim Focus, desta segunda-feira, dia 30 de setembro, prevê um câmbio final de 5,40 esse ano e para 2025, R$ 5,35 por dólar. Mas vamos fechar esse módulo aqui falando de aspectos econômicos com uma boa notícia, finalmente, né? A China decidiu agir de forma mais contundente para reativar sua economia, o que é uma ótima notícia para todo mundo. Eu vou ler para vocês agora uma matéria do Invest News, publicada no dia 24 de setembro, com o título China dá choque de adrenalina na economia com o maior pacote de incentivos desde a pandemia. Vamos lá? Olha aqui, ó. Em uma tentativa de dar um choque de adrenalina em uma economia à beira de uma espiral deflacionária, o presidente do Banco do Povo da China anunciou uma série de medidas de afrouxamento monetário durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 24 de setembro, em Pequim. As medidas incluem corte nas taxas de juros, mais dinheiro para os bancos, incentivo para a compra de imóveis e a possibilidade de criar um fundo para estabilizar o mercado de ações. Após esse anúncio, os mercados na China e Hong Kong dispararam, com o índice de referência das ações chinesas registrando o seu maior ganho desde julho de 2020. Ações dos Estados Unidos e também a Bolsa Europeia subiram bastante, especialmente em setores com alta exposição à China, como de fabricantes de automóveis e produtos de luxo. A reação dos mercados sugere que essas medidas conseguirão ganhar algum tempo para a economia chinesa, mas, no entanto, economistas acreditam que esse movimento é apenas um primeiro passo caso o presidente Xi Jinping realmente queira tirar a economia de aproximadamente 18 trilhões de dólares de uma crise prolongada, marcado inicialmente pelo colapso do mercado imobiliário há algum tempo. Mas o esforço parece que valeu a pena, tá? E os dirigentes conseguiram mudar, pelo menos por enquanto, a narrativa negativa em torno da economia chinesa, após uma série de revisões para baixo por parte de bancos como o Goldman Sachs e o UBS, nas previsões de crescimento para a China neste ano e em 2025. Bom, o tempo vai dizer, pessoal, mas na verdade é que essas medidas fizeram a bolsa chinesa subir aí cerca de 23% em setembro, né? E, sendo que somente nesse último dia de setembro, que foi ontem, né? Dessa segunda-feira, o índice A50 de Xangai fechou com elevação de 7,18%.
Bom, vamos agora dar uma olhada no desenvolvimento dos principais indicadores, tá? Antes de nós partirmos para a parte final, que é como nos posicionamos com todas essas informações. Vamos lá? Bem, o Ibovespa fechou a última sessão de setembro com queda de 0,69% a 131.816 pontos, acumulando uma baixa de 3,08% no mês. O S&P travou alta de 0,42% na última sessão de setembro e acumulou no mês uma alta de 2,63%. Mesma coisa para a Nasdaq, com alta de 0,36% no dia 30 de setembro e acumulando mais 3,40% no mês. Na Europa, o Eurostoxx 50 fechou a última sessão do mês com queda de 1,31%, mas acumulou alta de 0,81% em setembro. China fechou o dia, como eu comentei já, com 7,18% de alta e no mês 23,75% de apreciação. O ouro, por sua vez, terminou o dia 30 com queda de 0,43%, porém com alta de 4,79% só em setembro e expressivos 35,43% de alta em 12 meses. Já o dólar terminou o mês cotado a R$ 5,45, com alta de 0,31% no dia, porém perdas de 3,34% em setembro. No ano, a moeda americana se valorizou 8,31% frente ao real. O Bitcoin fechou a última sessão de setembro a $63.800, uma queda de 3,06%, mas acumulando alta de 8,5% no mês e 136% em 12 meses. Petróleo WTI ficou perto da estabilidade no dia 30 de setembro com alta de 0,16% e com perdas de 7,20% no mês. Também perdas de 24,81% em 12 meses, atingindo o menor preço nesse intervalo e sendo cotado a $68,29 o barril. O Brent não foi muito diferente, pessoal. Subiu 0,42% no dia, fechou o mês com queda de 6,66% e em 12 meses recuou 22%, também cotado no seu menor preço nos últimos 12 meses a $71,84 o barril. Títulos públicos de 10 anos no Brasil fecharam um dia em leve queda de 0,12%, porém com alta de 2,17% em setembro, apresentando rendimentos de 12,285% ao ano. Esse valor está bem próximo dos rendimentos máximos dos últimos 12 meses e explica por que tanto títulos públicos como privados, pré-fixados e indexados à inflação têm apanhado tanto na marcação ao mercado. Sim, comprar hoje um título para 10 anos com um rendimento acima de 12% ao ano parece e é um bom negócio, mas só para quem puder abrir mão do capital alocado neste título até o vencimento. De qualquer forma, esses altos rendimentos mostram que alguma coisa não vai bem, ou pelo menos que existem muitas dúvidas quanto à saúde de nossa economia a médio e longo prazos. Com tudo isso, pessoal, qual o cenário, ao meu ver, que parece mais provável para este último trimestre de 2024? Onde investir o nosso dinheiro? Tá? Bom, vocês viram que temos muitas variáveis, né? Muitas incertezas, muita volatilidade nos mercados. É claro que tudo isso pode gerar também oportunidades, né? Mas o balanço de riscos e benefícios me parece pender para o lado negativo no curto prazo. Também é verdade que a diversificação dos investimentos torna os nossos portfólios mais resilientes sob diferentes situações, mas eu não sou da opinião que isso é justificativa para definir um mix adequado ao seu perfil e seus objetivos e deixar a sua carteira rodar no piloto automático. Não. Eu acredito em diferenciarmos a alocação dos investimentos sob duas perspectivas, a alocação estratégica e a alocação tática. Na alocação estratégica, sim, em função das necessidades e expectativas de cada investidor, definimos um modelo geral de alocação que faça sentido para esse investidor. Aqui, nós especificamos quais as classes de ativos vão compor a carteira, quais os limites de participação de cada uma delas, aferimos o nível de risco do portfólio e acompanhamos a evolução do mesmo ao longo do tempo. Como as coisas raramente acontecem exatamente como nós planejamos, certamente ajustes nessa carteira deverão frequentemente ser considerados e executados, né? Pode ser que um determinado investimento tenha performado muito bem, ou ao contrário, tenha ficado aquém das expectativas, né? Isso leva ao rebalanceamento do mix ou mesmo substituição dos ativos em alguns casos. Esses ajustes podem ser originados tanto por mudanças de vida do investidor, né? Mudança de emprego, de cidade, de estado, de país, né? Mudança nos objetivos pessoais, nascimento de filhos,
cuidado com pais idosos, etc, etc, etc. Mas tudo isso, quando eu estou falando de alocação estratégica, é normal, né? É vida que segue. Na alocação tática, pessoal, a história é outra. Para além dos ajustes periódicos na alocação estratégica, aqui nós falamos dos aspectos geopolíticos e econômicos de mercado, como qual o ciclo vigente, se ele é expansionista ou contracionista, se há fatores presentes em níveis tais que representem risco, né, para a economia mundial, do país e, portanto, para o investidor. Ou mesmo em outra direção, quando há perspectivas muito boas, né, e maior apetite para a tomada de risco no mercado. É na alocação tática, né, portanto, que esses fatores externos são identificados, avaliados e ponderados, resultando em ajustes na carteira do investidor, visando reduzir seus riscos específicos e temporários. É disso que se trata em alocação tática, tá? Riscos específicos e temporários, tá? Como, por exemplo, reduzindo a exposição à renda variável ou substituindo ações de empresas de determinados setores por outras mais defensivas e resilientes, tá? Nós podemos também, nesse caso, como exemplo, aumentar a exposição de renda fixa pós-fixada, tá? Em detrimento de outras classes de renda fixa que são mais voláteis, tá? Da mesma forma, pessoal, quando os riscos e ameaças diminuem, a alocação tática nos permite trilhar o caminho contrário, né? Ajustando o portfólio com maior exposição a ativos de renda variável e a ações de empresas de crescimento, por exemplo. No momento atual, e respeitando as particularidades de cada investidor, é claro, né? A minha preferência tem sido e continua a ser em considerar os riscos geopolíticos grandes o suficiente para pender para o lado mais conservador nas alocações. Não significa correr para as montanhas ou se esconder em cavernas, não, tá? Não significa que nós devemos também simplesmente nos livrar de ativos de renda variável e estacionar todo o nosso patrimônio e recursos em fundos DI. Significa, assim, manter nossa alocação estratégica, porém ajustada momentaneamente para as condições específicas e temporárias do mercado, tá? Isso significa fazer uso da alocação tática, tá? E num exemplo bem grosseiro para tentar explicar isso para vocês, seria o seguinte, olha, seria como você colocar pneus fora de estrada no seu SUV, né? Para uma aventura na terra por um final de semana ou um feriado. Quando você voltar para a cidade, você guardar esses pneus de terra e trocar de novo por pneus normais para asfalto. Acho que deu para ter uma ideia do que significa alocação estratégica e alocação tática, que devem, né, coexistir, tá? Então, no cenário atual, pessoal, eu tenho preferência por posições concentradas em renda fixa pós-fixada, com parte em produtos de infraestrutura incentivados, tá? Que nos proporcionam rentabilidade superior, tá? E com isenção de imposto de renda. Eu também opto por uma parte pequena em renda fixa indexada à inflação e ou pré-fixada, tá? E para aqueles que têm renda variável em suas carteiras, né? Os juros altos, e que assim permanecerão por um bom tempo, tá? Beneficiam os setores financeiros, como bancos e seguradoras, e também setores de energia e saneamento. Para quem busca renda recorrente, bons fundos de investimentos imobiliários escolhidos a dedo também podem e devem, né, compor a sua carteira. Ativos alternativos podem ser apropriados tanto para reduzir riscos como para potencializar ganhos, tá? E aqui vou citar somente dois exemplos nos extremos, tá? O ouro de um lado, da segurança, e o Bitcoin do outro, né? Da oportunidade e da possibilidade de ganhos grandes, mas também com grande volatilidade, tá? É claro, né? A escolha desses ativos alternativos, né? Que tem um grande espectro, apenas citei os dois extremos desse espectro, vão depender, né, do perfil e do apetite a risco de cada investidor, tá? E por último, na sua alocação, tá? Por último, mas não menos importante, na verdade, para mim, né, parece ser cada dia mais importante, é considerar uma parcela dos recursos que você tem em moeda forte, tá? E, se possível, numa conta internacional, fora do Brasil mesmo, mitigando riscos domésticos, tá? E se beneficiando, pessoal, de mercados mais desenvolvidos, mais bem regulados e com grande potencial de crescimento, tá? E, basicamente, nós estamos falando aqui de Estados Unidos, principalmente, um pouquinho de Europa e talvez China no futuro, se esses incentivos se mostrarem eficazes, né? Afinal, pessoal, o Brasil não representa mais do que 1% das possibilidades de investimento global, né? Quando nós olhamos para o mundo aí fora. Então é isso, pessoal, né? Lembrando que cada investidor
É único em suas necessidades, expectativas, objetivos e perfil pessoal. Tá? E é para isso que estou aqui, né, à sua disposição, para juntos encontrarmos o melhor caminho para que cada um de vocês, financeiramente falando, potencialize sua capacidade de atingir seus objetivos e seus sonhos. Tá? É isso, desejo um grande abraço a todos, né, e que venha outubro, né, que seja novamente um mês bom, mas, né, com todas as ressalvas, né, que a situação geopolítica, a proximidade da eleição americana e também os riscos locais, né, impõem, né, para que isso aconteça, né. Vamos trilhar outubro com muita atenção, né, e com muito cuidado também. Abraço a todos e até mais.